bem, eu tenho que pagar o preço. Aí sim, atitude, ação. Tu fez uma coisa, não deu certo, a responsabilidade é tua e tu não precisa se martirizar por isso. Foi lá, se intencionou, teve um objetivo, pagou o preço, não conseguiu o que tu queria, bola pra frente. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e eu começo o vídeo sem esquecer de agradecer aos 2.700 inscritos. Muito obrigado a todos que participam, comentam, pedem músicas, deixam sua opinião e a gente continua conversando, tendo esse papo sobre um dos meus assuntos favoritos, que é música e psicologia, né? Nem sempre eu consigo encaixar teorias psicológicas nas traduções e nas interpretações das letras que pedem, mas a gente consegue, sempre que dá, falar um pouquinho desse assunto. E hoje a gente vai falar de Taste the Pain, uma música aí que ela foi, deu quase que um empate entre Knock Me Down e Taste the Pain, mas Taste the Pain ganhou, foram as mais pedidas, né? Foi a mais pedida, mas eu gostaria de iniciar o vídeo, antes de falar de Taste the Pain, falar um pouquinho, Taste the Pain seria prove a panela, né? Taste the Pain, prove a dor, então a gente já tem um Chili Peppers fazendo aí, né, uma alusão a algo, o que será que ele fala nessa música? Não sei, vamos ler a letra junto pra poder analisar, mas antes de falar disso eu gostaria de analisar um detalhe, né? Eu escutei as duas músicas, o início da carreira do Chili Peppers não é um que eu conheça muito, então eu tava escutando, Knock Me Down é uma que eu gostei bem mais, o instrumental ali já tá bem maduro, ou já amadurecendo na carreira dos Chili Peppers, né? Chegamos ao Mother's Milk, que aí também faz essa jornada, esse progresso no desenvolvimento da banda. E Knock Me Down, eu escolhi falar sobre ela, né, só nessa introdução, porque no formato que a gente escolheu para traduzir essas músicas, agora até a gente voltar no Mother's Milk vai demorar um pouquinho, então eu só vou falar uma coisinha que eu notei na Knock Me Down. Como eu já falei várias vezes no canal, né, eu gosto de participar de criação de músicas, de estúdio, produção e essa parte mais íntima, mais pessoal, mais psicológica da mente do artista. E uma coisa que eu notei em Knock Me Down, que ela é muito interessante, é que a gente vê um Anthony Kiedis ali ensaiando cantar. Isso é uma coisa que ele demorou pra fazer, né? Esse é o terceiro disco do Chili Peppers, quarto na verdade, né? Mother's Milk é o quarto disco do Chili Peppers. Eu falei terceiro até em outro vídeo que eu fiz, eu também falei terceiro, mas já estamos no quarto disco dos Chili Peppers, né? Então a gente tem aí um fenômeno que não acontece mais hoje em dia, uma gravadora dá 4 discos pra uma banda achar e formar a sua identidade, mas a gente tem um Anthony Kiedis em Knock Me Down tentando e explorando o canto. E aí o que acontece? Ele faz uma coisa que é uma opinião minha, mas ela é baseada numa experiência que eu já tive de trabalhar em estúdio e conviver com artistas iniciantes. E eu também já fui um artista iniciante, né? Apesar de não ser um artista famoso, já fui um artista iniciante. E o que o Anthony faz ali no início de Knock Me Down, ou nos vocais de Knock Me Down, como é uma música mais cantada, ele ainda não tinha segurança para cantar. Então se vocês voltarem na música e prestarem atenção, ele dobra os vocais. E essa ideia de dobrar os vocais é para mascarar a voz dele, porque talvez ele ainda não tivesse confortável com a voz dele cantando. Então isso é um fenômeno que eu já vi acontecer várias vezes e as pessoas não têm essa segurança de passar simplesmente a sua voz nua, crua, né? Se expor ao mundo desta forma e aí ele se esconde por detrás da sua irreverência, aí eles fazem suas letras ali com temas de sexo, drogas e tudo mais, mas ele ainda era um cara muito novo. Ele ainda usava, né? Aí quando chegou, tipo assim, como é que a gente pode explicar? A irreverência dos Chili Peppers é natural deles, eles são assim, mas eles eram caras muito jovens e talvez eles não tinham a propriedade de fazer a música que eles gostariam de fazer ainda. Claro que tem gente que fala que eles já estavam bons desde o início, né? Mas tem um progresso, tem uma caminhada. E aí a insegurança, às vezes, ela se transparece no exagero. É isso que eu queria dizer. Então, para mascarar a insegurança, tu exagera. E é o que eles faziam, tem um estilo totalmente exagerado, né? Isso faz parte do DNA do Chili Peppers desde o início, mas também o que a gente tem ali, quando eles amadurecem, a gente vê que esse exagero ele já é controlado. E no início da carreira da banda, esse exagero, na minha opinião, na minha percepção, era um exagero para mascarar um pouquinho essa falta de experiência, né? Pessoas muito jovens querendo fazer um estilo muito maduro e influenciado por estilos maduros, né? Porque os caras são fãs de funk e não escondem isso, né? Até trabalharam com artistas que eles admiravam. O cara George Clinton produziu um dos discos dele, né? Alguma coisa assim. Mas pessoas famosas da época que eles idolatravam trabalhavam com eles. E é muita pressão fazer isso. E é o que eles faziam? Exagerar
exageravam, então tinha uma compensação. E aí, voltando, né, já desviei do assunto, como sempre, mas essa ideia da compensação no Knock Me Down, se tu prestar atenção, é um Anthony dobrando as vozes para mascarar o vocal dele. Porque se tu prestar bastante atenção ainda, tá até levemente desafinado. Então ele não chega no tom da música. A melodia que ele tá fazendo, ela não se encaixa perfeitamente com as notas que estão sendo tocadas embaixo, né? Isso em Knock Me Down. E aí o que acontece? Dobra a voz. Então tu não vai ver a voz verdadeira dele. Ainda era cedo demais para expor o seu lado como cantor, né? Então a gente vê aí um cara explorando o seu início. E aí também, para encerrar também toda essa conversa, é muito bom que ele fez isso. Ele pegou e se expôs, ele fez essa tentativa. E aí a gente vê que lá no decorrer da carreira dos Chili Peppers, ele começa a se sentir muito mais confortável para começar a cantar em músicas. Vamos falar da música de hoje, Taste the Pain. Ela marca a primeira música da entrada do John Frusciante, né? Aqui eu não sei, eu só pesquisei por cima, mas a princípio eu não sei se foi a primeira música que o John escreveu com a banda ou a primeira música que o John gravou com a banda, né? Tem essa distinção, mas marca aí um início do John Frusciante nas guitarras. Então é um momento histórico, né? E aí eu até consigo entender por que muitas pessoas acham e acreditam que o Mother's Milk seja o disco que formou a identidade da banda, né? Porque a gente tem aí o time completo que a gente conhece e gosta e que criaram os clássicos que a gente adora, né? Então a gente já tá começando a se afastar daquele início, né? Dos 3 primeiros álbuns que formaram o gênesis da banda, mas o polimento e a identidade começou a se criar. Alguns dizem a partir do Mother's Milk, eu já acho que foi um pouquinho depois, mas aqui tem um marco histórico da banda. Então vamos pra letra de hoje, né? Então começamos pelo nome da música, Taste the Pain, né? Prove a dor. O que será que o Anthony tá falando com isso, né? Qual será a dor que aí preocupa os pensamentos do Anthony a ponto de fazer uma música? Vamos pro verso 1. Flat on my back in a lonely sprawl, I stare at the ceiling cause I cannot fall. Asleep tonight, no, not at all. Então aqui já tem uma rima interessante, né? Flat on my back, né? Então aí, liso, né? Reto nas minhas costas, ou reto de costas, tá deitado, né? In a lonely sprawl, né? O sprawl é a ideia de se espalhar, né? Então ele tá deitado aí bem espalhado, ou seja, provavelmente tem a cama toda pra ele, ou tá no chão, né? Mas ele tá bem confortável, tá espalhado no chão. I stare at the ceiling cause I cannot fall, né? Eu observo, eu fico olhando, eu estou fixado no teto porque eu não posso cair, né? Então, interessante, né? Será que ele não pode cair porque ele tá... que eu tô chutando, mas será que ele não pode cair porque ele está numa elevação? Uma elevação talvez por substâncias? Ou ele não pode cair porque ele tá seguro onde ele tá, né? Então aqui ainda tá enigmático e a gente vai continuar traduzindo. Asleep tonight? No, not at all. Então, dormindo esta noite? Não, de maneira nenhuma. Headlights flash across my bedroom wall, the crying eyes open cause I cannot fall. In love with you, no, not at all. Aqui ele já dá a dica do que a música fala, né? Headlights flash across my bedroom wall. Então aí as lanternas, os faróis, eles piscam através da parede do meu quarto, né? Então ele tá deitado na cama, olhando pro teto, né? Viajando, né? Como se fazia lá nos anos 90, né? Esse disco aqui é o quê? 89, 90? Então a gente já tem aí uma clássica cena, né, americana, de seriados e tal, a pessoa deitada na cama viajando, né? Escutando um som, né? Eu também fiz isso, eu vivi nos anos 80. Não, era criança nos anos 80, 90, né? 90 eu já tinha acesso à música, já estava formando uma identidade musical. Então ficar deitado no quarto, olhando pro teto, escutando um som e viajando, era muito legal. E entre essas lanternas e faróis aí que passam pelas paredes do quarto dele, iluminando, The crying eyes open cause I cannot fall. Então os olhos que choram estão abertos ou se abrem porque eu não consigo cair em amor por você, né? Então, ou seja, ele não consegue se apaixonar pela pessoa, no, not at all, não de maneira nenhuma. Olha só, então é um som de amor, não é de substância. Walk away and taste the pain, come again some other day, né? Então aqui a gente tem uma coisa que o Foo Fighters usou, né? Isso aqui é muito americano aqui, que é uma expressãozinha que eles têm lá, que a gente não usa muito, e eu acho que a gente não tem uma contraparte brasileira, mas ele diz, né? Walk away and taste the pain. Então vai embora e saboreia a dor, né? Então essa ideia de não conseguiu a pessoa amada e aí ele tem que se desfazer, né? Tem que ir embora, seguir a vida e saborear a dor porque não tem o que fazer, né? Essa coisa vai incomodar ele até ele ter outro objeto de desejo, né? Come again some other day, né? Venha de novo em algum outro dia, né? E aqui a gente tem naquela música do Foo Fighters, né? Pain, pain, go away.
Come again some other day. Não let me down. Agora eu não lembro nem que som que é esse, mas esse lance do pain go away, come again some other day, isso é uma riminha ou uma frase que os americanos já têm lá na cultura deles e é muito normal, né? Tanto é que o Foo Fighters usou lá no disco de 2000 e poucos e aqui o Chili Peppers usa no início dos anos 90. Então é uma coisa muito deles, assim. Mas essa ideia de dor, vai embora, me deixa em paz e volte outra hora porque eu não quero sentir e não quero sofrer, né? Aren't you glad you weren't afraid? Funny how the price gets paid, né? Você não está... O glad é a ideia de, será que tu não tá feliz, né? Tu não se sente bem que você não teve medo. É engraçado como o preço acaba sendo pago. Interessante, né? Então talvez ele teve a coragem de se proclamar, né? De falar com essa moça, mas o preço foi pago porque aí talvez não foi correspondido, né? Walk away and taste the pain, come again some other day, né? Então vai embora, né? Se distancie, saboreie a dor, mas venha de novo em algum outro dia, né? E a ideia de vir de novo algum outro dia pode ser a vontade de tentar novamente, né? Então ele se decepcionou com essa moça que não quis ele, mas ele pode tentar novamente com uma outra moça, né? A vida não acaba simplesmente porque tu sofreu uma rejeição, né? But aren't you glad you weren't afraid? Funny how the price gets paid, né? Você não está alegre, você não está feliz, não está satisfeito, não está contente, né? O glad pode ser contente também, né? Então você não está contente que você não teve medo. Essa é a ideia que ele está falando, como a gente já falou no verso anterior, funny how the price gets paid, né? É engraçado como o preço acaba sendo pago. E aqui, né, clássico também de um início de carreira, e é uma coisa muito usada por compositores, repetição, né? Então ele repete várias vezes a mesma frase para enfatizar o ponto que ele quer fazer, mas também é uma coisa de uma banda mais iniciante, né? Essa ideia de, às vezes a pessoa... Tem uma coisa que me incomoda demais e várias bandas fazem isso, né? O primeiro verso, o segundo verso é igual ao primeiro, né? Então, pô, escreve 2 versos aí, né? Vamos deixar de preguiça, né? Então, às vezes, essa escolha... Isso era muito comum, eu que falo sempre que eu adoro os anos 70. Os anos 70 os caras adoravam fazer isso. Chegava no segundo verso, era a mesma frase do primeiro. E aí, eu sempre achei essa tática aí, essa estratégia de composição meio preguiçosa, mas é muito usada, né? E aí aqui a gente tem no refrão, não que esse refrão seja preguiçoso, mas esse refrão repete várias vezes aí a mesma ideia. Busted in two like a brittle stick, I cannot drink because my throat constricts. Olha só, aqui ele já tá mostrando um domínio muito bom das palavras, né? Então eu falei aqui que ele era meio iniciante ali no jeito que ele escolheu fazer o refrão, mas aí no segundo verso ele já me calou a boca, né? Então eu explodi, né? Eu quebrei em 2 pedaços como um graveto, né? Um pedaço de pau frágil, né? Ou seja, é um graveto, né? Stick pode ser graveto, um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um galho, stick também pode ser galho, né? Então aí, um galho frágil que foi quebrado em 2. I cannot drink because my throat constricts, né? Eu não consigo beber porque a minha garganta se fecha, né? Então é interessante, né? Ou a ideia de tá afogado, tá sufocado também. Constrict pode ser a ideia de sufocar, né? Love sick from you, that will never do, né? Então, estou doente de amor por causa de você e isso nunca vai ser o suficiente, ou isso nunca vai acontecer. Never do é a ideia de tipo assim... não será, né? That will never do. Nunca vai ser o suficiente também, pode ser. Open my mouth, I couldn't make a sound. I could not scream, you know. I could not shout. It out to you, nothing to do, né? Então eu abro a minha boca, eu não conseguia fazer um som. Eu não conseguia gritar, você sabe. Eu não conseguia gritar para você, né? Então a ideia de eu não conseguia gritar não é gritar aos ventos, né? Não é gritar sozinho. Ele tinha o objetivo de gritar e falar alguma coisa para essa pessoa, mas ele não conseguia e ele diz nothing to do. Eu não tenho nada a fazer quanto a isso, né? Ele repete o refrão, walk away and taste the pain, come again some other day, né? Então, troço que eu já falei dessa repetição, essa frasinha que é bem comum aí nos Estados Unidos. E na ponte ele diz, this may come as a shocking surprise, I have to walk, I have to kiss it goodbye, né? Então isso pode vir como uma surpresa chocante, né? Ou algo que pode te chocar. Eu tenho que... I have to take a walk, né? Eu tenho que ir dar uma caminhada, né? Ou seja, vai espairecer, né? Vai sair de perto dessa situação. I have to kiss it goodbye. Goodbye, my love. I am not alive, né? Então, eu tenho que dar adeus, né? Kiss it goodbye é a ideia de se despedir, então, né? Então, ele tá dizendo que, já que ele sentiu que não vai ser correspondido por esse amor, ele vai ter que ir embora, né? Goodbye, my love. I'm not alive. Então, adeus, meu amor. Eu não estou vivo, né? Então, aí, é uma música de decepção amorosa, né? Engraçado que os Chili Peppers fazem uma música de decepção amorosa com um som sempre pra cima, né? É um funkzão... Não é tão funkado, acho que eu tô com Knock Me Down na cabeça, né? Knock Me Down é bem mais... Tem uma pegada bem mais forte que Taste the Pain, né? Mas mesmo assim, acho que Taste the Pain não é tão pra baixo assim, né? How the price gets paid, AAA. Well, I got to pay the price. I think I'll walk away. Because I couldn't survey, I couldn't pay the price. I couldn't pay the price. É interessante, assim. Vamos lá.
How the price gets paid, né? Então, como o preço acaba sendo pago? Bem, eu tenho que pagar o preço. Aí sim. Atitude, ação. Tu fez uma coisa, não deu certo, a responsabilidade é tua e tu não precisa se martirizar por isso. Foi lá, se intencionou, teve um objetivo, pagou o preço, não conseguiu o que tu queria, bola pra frente. Então aqui é um Anthony... como sempre, né? Ele provou na carreira dos Chili Peppers que ele é um cara que não desiste fácil. Então é muito bom ele botar isso na letra da música já desde cedo, né? I think I'll walk away because I couldn't survey. I couldn't pay the price, I couldn't pay the price, né? Então, aí eu enchi a bola do Anthony aqui e ele diz, eu acho que eu vou embora, né? Então eu acho que eu vou sair dessa, nada de errado, né? Nada de errado em sair dessa. Viu que não é pra ti, cai fora, não tem problema nenhum. Because I couldn't survey, né? Eu não consegui observar, né? O survey é a ideia da... pode ser uma pesquisa, se tu usar em outro contexto, mas o survey é a ideia de tu estar em cima de uma montanha e analisar as redondezas, analisar a situação, conseguir observar o que está acontecendo com um olhar prático, com um olhar crítico, né? E ele não conseguiu passar por isso, ou seja, o emocional dele tomou conta. I couldn't pay the price. Eu não consegui pagar o preço. I couldn't pay the price. Eu não consegui pagar o preço, né? Ou seja, ele pagou para ver, mas ele não tinha dinheiro, né? Uma gíria de uma expressão de pôquer agora. Ele pagou para ver, mas não tinha dinheiro no banco para pagar o que foi mostrado e ele acabou perdendo o jogo, né? Ou perdeu aquela rodada, mas o jogo ainda continua sendo jogado. Acho que essa é a melhor metáfora aí, ou a melhor lição que a gente pode tirar dessa música, que é Taste the Pain, né? Tem um entendimento melhor desse som, ou quer pedir uma pro próximo episódio? Deixe embaixo nos comentários. Obrigado aos 2.700 inscritos. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.